Bom, então, boa tarde, né? E aí, iniciar aí os meus agradecimentos, né? O professor Massarolo, na figura dele, né? Porque a gente sabe que essa organização demanda um grupo grande, né? Um comprometimento, também aí na figura do Guilherme, né? Que vai estar aqui com a gente nesse processo de mediação, né? A gente, Paula e eu, então, né, somos, né, Paula líder e eu vice-líder do grupo, ela está em trânsito, então a gente decidiu iniciar, né, as apresentações sem a presença dela, mas quem sabe ela pega as perguntas, né, que é a parte melhor, e a gente já tem comparecido, né, num outro momento do GIG, então a gente reconhece a importância desse lugar aí de mediação e de divulgação das pesquisas sendo realizadas. E aí, nesse sentido, a gente optou esse ano por trazer mais projetos com falas aí bem breves no sentido de apresentação. Então, a gente tem desde bolsas de IC, que estão começando agora, até mestrandos, que já estão aí num processo mais adiantado da própria pesquisa, justamente porque a forma como o grupo se organiza, né? O grupo, nos seus momentos de encontro e de estudo, a gente não faz essa separação, a gente busca, na verdade, compartilhar e pensar que a colaboração ela é bem-vinda e necessária, né, nas suas diferentes dimensões e entonações da pesquisa, eu poderia dizer. Eu gostaria também de salientar que a gente, no PPG Limiar, a gente é um programa, então, interdisciplinar, e a gente atua não somente nas artes visuais, mas também na graduação em design digital, né? E aí no mestrado, que é linguagens, mídia e arte. Então, o nosso pesquisa, ele é muito atravessado por esses distintos campos, né? E disciplinas, e acho que é um pouco disso que a gente vai trazer aqui, tá? Então, estou na sequência, só eu vou compartilhar, e aí os alunos vão entrando na medida da sua fala, né? Eu só ia pedir para dizer quem que está orientando, que eu acabei de perceber que isso não está no texto, tá? Então, bora lá, Alexia. Tá. Então, boa tarde. Eu sou a Alexia, estudante de artes visuais pela PUC Campinas e bolsista de iniciação científica. O tema do meu projeto de pesquisa é imagem digital contemporânea e a glitch art. Nessa pesquisa, a gente tem a intenção de investigar as possibilidades processuais da glitch art no contexto da arte e tecnologia, mobilizando os conceitos teóricos e técnicas produtivas para refletir sobre os modos contemporâneos de construção da imagem digital. Então, para ilustrar isso melhor, eu trouxe um dos estudos de caso, o vídeo Cinema Lascado Minhocão, da artista Gisele Begelman. Nele, cenas do cotidiano aparecem distorcidas, né? Essa paisagem parece estar sendo arrastada ou esticada, o que causa um rompimento com a nossa percepção e reconhecimento desse espaço. Na obra, a artista trabalha com a técnica de reinterpretação, que é um procedimento que realiza a conversão de um arquivo para um formato diferente do original. E isso implica a leitura e interpretação de um dado não codificado no sistema vigente. Para a produção do vídeo, a artista registrou imagens do Minhocão em São Paulo, em alta definição, e as editou em um programa de edição de GIFs, já obsoleto. Ao tentar ampliar a resolução das imagens dentro do programa, as cores dos pixels foram gerando quebras e rupturas. E esse projeto da Gisele discute as ruínas tecnológicas, que é um conceito que aponta uma destruição do código informático e da eficiência das telecomunicações, a falha e a lacuna como padrão da armazenagem digital e da indeterminação social. A gente entende que nesse processo de produção, a Gisele se opõe às operações dos sistemas tecnológicos hegemônicos, enquanto uma ação política que termina por constituir a própria natureza das imagens técnicas contemporâneas.
Então, nessa pesquisa a gente vai mesmo investigar essas diferentes técnicas de produção da glitch art, unindo isso a uma problematização dos modos produtivos imagéticos contemporâneos. E é isso. Obrigada. Obrigada, Alexia. Agora a gente vai para a Cecília. Boa tarde. Eu sou Cecília Schell, eu sou estudante de design digital no PUC Campinas e sou bolsista de iniciação científica. O meu projeto é a produção nacional independente de HQs e as redes sociais online. E a minha orientadora é a Luísa Paraguai. Nesse projeto, eu pretendo investigar o contexto atual de produção independente de história em quadrinho por artistas brasileiros na internet. Para isso, eu vou usar estudos de caso. Um deles é esse que está na tela, que é o Arlindo, produzido pela artista Luísa de Souza. Esse exemplo, ele vai mostrar várias questões que eu vou perceber no contexto atual de história em quadrinho. Por exemplo, ele é publicado em redes sociais, nesse caso no Twitter, que não foram feitos com esse objetivo. Mas o Twitter e o Instagram, eles acabam permitindo a circulação de obras e a interação com o usuário leitor. Esse caso também é um bom exemplo da possibilidade de publicação de artistas pequenos que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Porque, no caso, Arlindo teve uma publicação física, de livro físico. A Luísa de Souza, ela é uma artista do interior do Rio Grande do Norte e ela fez a publicação com pré-lançamento através da plataforma Catarse. Então, vendo esse caso, veremos outros que vão mostrar como funciona hoje a publicação e a distribuição de histórias em quadrinho junto com a interação com o leitor-usuário. É isso. Obrigada. Obrigada, Cecília. Bom, eu sou a Laura Rocha, eu sou orientada pela Luísa Paraguai e eu vou apresentar então o projeto de pesquisa que é a Poética Inquietante de Ronit Baranga. Esse projeto ele vai trabalhar com uma artista em específico, que é a Ronit Baranga. Ela é uma artista israelense, hiperrealista, né? Ela trabalha com culturas hiperrealistas e ela coloca dedos e bocas em objetos de cozinha, em específico louças de cozinha como xícaras e bules de chá, pratos, esse tipo de coisa. Nessa pesquisa a gente vai triangular os autores, o Baudrillard, a Simone de Beauvoir e o Freud, para fazer para observar essas obras, né? Hoje a gente vai trazer o Baudrillard para falar sobre o deslocamento desses objetos, porque usualmente são objetos que estão dentro da cozinha, são pratos e xícaras, mas quando ela adiciona agência a essas peças, colocando dedos e bocas que são, ela diz que são os sentidos mais agentes que a gente tem, quando ela traz agência para esses objetos, ela desloca eles do local habitual deles. A Simone de Beauvoir eu vou trazer para falar sobre o fato de que esses objetos são conhecidamente femininos, né? A gente costuma entender objetos de louça, especialmente da cozinha doméstica, como femininos, principalmente porque as decorações que ela traz também têm esse tom, são florais e são delicados. E a Simone de Beauvoir tem um conceito que é o feminino enquanto outro do masculino. Então, ele está nesse lugar que ele não é o padrão, ele é o outro. E, por fim, eu vou trazer o Freud para discutir a noção de estranheza, ou como ele chama de não familiaridade, né? Que é o das Unheimlich. Desculpa, meu alemão não é tão bom. Que é traduzido como não familiar ou inquietante, que é o nome do título da pesquisa. Esse inquietante ele vai falar que pode vir daquilo que a gente conhece, mas ele está deslocado do seu lugar familiar, que é justamente o que acontece com essas obras. Então, a ideia é observar o feminino enquanto outro nesse lugar de deslocamento e a ideia de colocar o feminino enquanto agência também e, ao mesmo tempo, enquanto estranho. É isso, obrigado.
Boa tarde, meu nome é Daniel Celis Kirchner, sou aluno orientado pela professora Luísa Paraguai, e o trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui é o resultado da minha IC desenvolvida com ela, que trabalha com o título Espaços Cor em Carlos Cruz Gies. Lá no início da ideia do projeto, para propor a IC, eu estava querendo trabalhar muito com o fenômeno cromático, ao ponto que eu fui estudando e encontrei o artista Carlos Cruz Gies, que as próprias obras dele, né, apresentando aqui ao lado uma transcromia, ele trabalha intensamente com o fenômeno cromático e com diferentes materiais e formas, né? E para compreender essa construção de como ele desenvolvia essas obras, as obras que ele fala que não são quadros nem esculturas, mas suportes de acontecimento, eu desenvolvi através da pesquisa em artes pela REI 2002. No intuito de, então, entender as articulações entre as materialidades e as tecnologias no processo constitutivo dos seus conceitos, para que ele instaurasse esses espaços cor. E aí tem a transcromia apresentada para vocês, que é a cor física, né? Mas também tem a cor luz, que seria a cromossaturação, uma outra obra dele. E ele vai explorando dessas diferentes formas como a gente percebe a cor. E a cor aqui, nessa ideia de compreender, perceber, ela está dentro da área da fenomenologia, entendida a partir da percepção de Merleau-Ponty. Bom, dito isso que o Cruciés busca provocar na gente, imerso à obra dele, é o estado de espectador dinâmico, que é, então, essa compreensão de Bortolucci, 2013, que pretende dizer que a gente não está passivo à obra, a gente está totalmente ativo, imerso nesse espaço, nesse campo de cor que ele cria para a gente. Só que a construção desse entendimento, pegando essa transcromia que está na imagem, são folhas amarelas e azuis, e no fundo tem uma rosa e uma verde, ou outra cor, não sei. E conforme a gente vai passando, a construção do entendimento dessas relações de cores vão acontecendo. Então, a gente vai fruindo parte desse espaço até que a gente vai construindo conhecimento sobre o todo da obra. E isso se dá através da enação. Basicamente, essa é a compreensão, assim, resumida do meu projeto. Agradeço a atenção de todo mundo. Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou estudante de artes visuais na PUC Campinas, e eu fiz iniciação científica tendo a professora Paraguai como orientadora. A gente realizou uma pesquisa em relação ao Reanimate, que é um tipo de produção audiovisual onde os artistas animadores, eles realizam um processo de remix de um material pré-existente, geralmente um episódio de um desenho animado, e cada membro dessa colaboração, eles realizam uma releitura do trecho do vídeo do desenho, e com suas próprias metodologias e o seu próprio estilo artístico, né? Na foto é um dos exemplos que foi do Reanimate do vídeo, que a gente utilizou como estudo de caso, que é o Pica-Pau Collab. Depois eu posso postar o vídeo, o link do YouTube para vocês assistirem mais tarde. Nossa iniciação científica, ela foi dividida em duas principais partes. A primeira, que é o Reanimate. A gente primeiro compreendeu o conceito de colaboração e de remix para poder descrever o Reanimate. Em seguida, comparamos os modelos similares de produção audiovisual que ocorrem no YouTube, como, por exemplo, o Animation Meme e o Multi-Animator Project, que tem algumas semelhanças e também suas próprias peculiaridades na sua produção. E também observamos as etapas de desenvolvimento do Reanimate, que notamos semelhanças no processo de uma animação convencional. Mas, claro, com as suas próprias peculiaridades, porque é um projeto feito na rede e tem a liberdade artística, estética maior para cada animador. Na segunda parte, realizamos um estudo sobre
o IoT, no sistema de rede de compartilhamento, em relação às suas aplicações dentro do campo artístico. A gente observou que, enquanto na teoria ela é vista de modo bastante otimista, na prática a gente observou resultados variados, tanto aqueles que têm uma visão bastante positiva do resultado, quanto aquelas que foram mais críticas em relação à perda da privacidade e da identidade em prol da tecnologia. Por fim, a gente ponderou com essa última visão, feita pelo Antenor Correia, que ele vai falar sobre o diálogo da arte e do IoT, a inevitabilidade da sua aplicação no mundo contemporâneo, onde, abre aspas, torna-se imprescindível a participação dos artistas como agentes capazes de conciliar a relação, às vezes conflituosa, entre a tecnologia e o ser humano. Fecha aspas. É isso. Obrigada, Miki. De nada. Agora a gente vai para o João Paulo Piron, que aí, né, esses primeiros, eles estavam no contexto da iniciação científica e o Piron no mestrado. Bom, agradecer aqui o espaço para a gente poder falar um pouco da nossa pesquisa, sempre bom. Meu nome é João Piron. Sou orientando da Paraguai já faz um tempo na Paraguai. Não vim embora ainda, né? Mas é interessante observar que essa pesquisa que eu vou falar um pouco para vocês hoje aqui é uma pesquisa do mestrado, mas que ela tem, assim, seu embrião lá na graduação, que é quando eu e a Paraguai fomos investigar o Rio Tietê, pensando em infográficos, pensando em visualização de dados. E naquela pesquisa foi muito interessante que a gente acabou encontrando uma ideia que é como que a gente transforma informação, dado em outros, através de outros sentidos, né? Então, a gente tem vamos dizer assim, uma herança muito grande do visual, então a gente trabalha muito com a visualização de dados, que prioriza-se, né, a visão, mas a gente queria muito experimentar também como os outros sentidos também podem ser esse canal, né, de tradução de uma informação, de um dado. Então, o que aconteceu foi que a gente também gosta muito de mapas, eu e a Luísa compartilhamos esse amor pelos mapas, e a gente acabou criando essa ideia dos mapas multissensoriais, que é um projeto que está em andamento aqui no mestrado do Linear, começou esse ano. E nesse projeto, nós assumimos a própria cartografia como método, como tema, as próprias cartografias que serão estudadas também como estudo de caso, que nós temos 2 projetos que falam bastante sobre os caminhos que a gente quer tomar, que é o Sensory Maps, depois eu mando os links, que é o Sensory Maps e o On Broadway, que são 2 projetos também que têm uma relação com o espaço e trabalham também em outros sentidos. Então, como estudo de caso, nós tomamos esses 2 projetos para investigar, e muito se questionava, né, durante todo esse primeiro semestre de 2021, o que a gente ia cartografar, né? Todo mundo chegava, o que você vai mapear, o que você vai fazer? E essa resposta acabou vindo, que foi um interesse aqui pela minha própria cidade, que ele já acontecia também, mas assumimos isso, né? Colocamos aqui esse ponto como de partida, que é a cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo, próximo de Indaiatuba, Itu. E também um interesse pelos espaços, né, dessa cidade, que são entendidos como invisíveis, ou seja, eles não estão no nosso mapa mental de primeira, ou não estão dentro dos registros considerados oficiais ou institucionais da cidade. Então, esse interesse muito grande por esses espaços e contar essas histórias que existem nesses espaços, utilizando os próprios mapas multissensoriais, que a gente acredita, como está aí no texto, essa potencialidade do mapa de evocar os lugares, os saberes, as emoções. Como exemplo, eu trouxe esse mapeamento que eu fiz, porque o projeto tem vários métodos que a gente utiliza, enfim, tem derivas no momento em que a gente sai para andar pelos espaços da cidade, conhecer, tem o próprio mapeamento em si, que a gente faz através de diversas plataformas, e aí entra muito a tecnologia, né,
como um pilar muito grande da pesquisa, própria visão da tecnologia, né, dos bancos de dados que configuram mapas, dos próprios softwares, como que está mostrando aí, que é o MyMaps, que é uma plataforma do Google, que é, na verdade, o Google Maps, só que eles chamam de MyMaps. E aí eu trouxe um exemplo de um mapeamento que eu estava fazendo do meu bairro, na visão de várias pessoas da minha família, né? Qual que seria a área, o perímetro desse bairro. Então, para vocês entenderem também, que acho que uma coisa que essa pesquisa quer muito dizer, que é essa neutralidade dos mapas, né? Dos territórios, enfim, que muito do que a gente vê é um olhar, uma narrativa de uma pessoa, um olhar técnico, mas ela também quer dizer alguma coisa, e aqui a própria percepção do território, né, que a gente acaba vendo que não é tão delimitada como o Google Maps quer dizer para a gente, ou como outros softwares, outros mapas também dizem, que ela está muito ligada com essa questão psíquica mesmo da pessoa, que daí entra a psicogeografia, que é um campo que eu estou estudando bastante agora, principalmente por ser uma pesquisa interdisciplinar entre design e arte. Então, eu estou indo muito para esse lado da arte, que enxerga a psicogeografia, que seria essa relação do território que vai além das noções técnicas, mas vai falar das emoções, da própria psique da pessoa. Também separei um material aqui para mostrar para vocês, o link. E como resultado, a gente quer muito depois fazer uma exposição, talvez, ou fazer algum tipo de apresentação desse trabalho para a população aqui de Salto e também em outros lugares. Acho que é um pouco disso. Mas acho que é isso, gente. Muito obrigado. Bom, então agora a gente passa para os orientandos da Paula, né? E a gente vai começar com a Kelly. Eu sou aluna orientanda da professora Paula. O meu projeto de pesquisa ele é na área da fotografia. Estou iniciando agora na pesquisa como bolsista CNPq. E o título do meu projeto é Desenvolvimento de Formas e Padrões Experimentais para o Reconhecimento Tátil de Imagens Fotográficas. A ideia do projeto é adaptar as fotografias para a pessoa com deficiência visual. Então, eu sou uma aluna com deficiência visual total e, ao decorrer do curso, vieram algumas necessidades do tipo, não temos acessibilidade além da audiodescrição para reconhecimento de imagens e para fotografias, vídeos. Então, seria muito interessante que a gente tivesse uma forma, além da audiodescrição, de visualizar as imagens. Então, a ideia é trabalhar com formas táteis de relevos e texturas, até mesmo a gente pensou na questão de temperaturas, cheiros também, de repente, para a gente construir uma imagem que possa ser tátil, de forma que uma pessoa com deficiência visual possa diferenciar tonalidades e também cores dentro de uma imagem. A gente está pensando, né? A ideia do projeto é trabalhar com referências bibliográficas, então artigos de outras universidades e outras pesquisas que já foram realizadas na área, que são bem poucas, e também trabalhar com a criação dos modelos táteis. Então, desenvolver o projeto em si com a criação de imagens e maquetes, que a gente possa estudar essa diferenciação dos materiais e relacionar eles com as cores. Até coloquei, né, uma imagem onde eu comecei a trabalhar com esse tipo de ideia. Então, nessa imagem eu tenho uma colagem para construir as árvores, também trabalho com... é uma paisagem, né? Então, também trabalho com a questão do alto relevo, já justamente para facilitar o meu desenvolvimento artístico, né? Vamos dizer assim.
e também trabalhei nessa imagem com texturas feitas com material, mesmo com a tinta, com diferentes tipos de tinta, diferentes tipos de papéis e pincéis. Então, essa é basicamente a ideia geral. Oi para todo mundo, eu sou a Zero, sou aluna de iniciação científica da Paula, né? Estou com a bolsa FAPIC e eu tenho um projeto aí que chama Corpos Potentes, Profanos e Performáticos, um manifesto queer travesti, que eu vou trabalhar com a ideia do corpo e da corporeidade no contexto da arte contemporânea. Então, eu vou fazer o recorte aí dos movimentos identitários da segunda metade do século XX. Eu destaco o movimento feminista de segunda onda e principalmente o movimento queer, que vem logo em seguida. Então, eu faço toda uma análise teórica do que a teoria queer pode oferecer enquanto entendimento sobre gênero, sobre sexo, sobre sexualidade, e sobre os instrumentos de poder contemporâneos, os instrumentos de domesticação, de docilização do corpo. Eu interpreto toda essa teoria sobre as lentes das artes contemporâneas. Eu trabalho especificamente com performance, enquanto fazer com o corpo, enquanto movimento corporal, e também com a fotografia, que é a parte que faz a conexão com a pesquisa da Paula. Eu trabalho aí com o conceito de fotografia de baixa fidelidade, seria o uso da fotografia como um meio de distorção, um meio de comunicar algo além do óbvio, como uma corrente aí lo-fi que vai contra a alta definição, vai contra o HD, vai contra a alta resolução, contra os pixels e tudo que a gente entende por fotografia atualmente. Então, eu trabalho aí com uma produção autoral e trabalho com referências iconográficas e bibliográficas. De referências bibliográficas, a gente tem um volume aí bem grande, porque o movimento queer, mesmo sendo um movimento muito recente, ele tem muitos autores interessantes. Então, obviamente, eu trago a Judith Butler, eu trago Foucault, mas eu também trago algumas outras análises, como o Paulo Preciado, que é um autor aí muito mais radical. Eu trago também referências brasileiras, como a Guacira Lopes Louro, Richard Calci, Berenice Bento. Então, eu faço aí uma coordenação de vários saberes, de várias teorias queer no plural, e tento dialogar isso por meio da prática da arte visual, para muito além de ter a arte queer como a motivação do meu trabalho, mas também como a metodologia do meu trabalho. Então, a minha ideia é transformar a teoria queer em um método de se fazer arte, que seria o método queer. Então, você usar todos os ensinamentos, todas as proposições queer para você criar arte. Então, você trabalhar com a desconstrução, você trabalhar com a subversão, você trabalhar com métodos desconstruídos, métodos alternativos, para fazer um trabalho potente que dialoga justamente com o corpo na arte contemporânea. E, obviamente, eu faço recorte da travestilidade enquanto uma identidade latino-americana, enquanto algo que eu vivo na pele, que eu trago aí nesse contexto, para fazer realmente um manifesto, né? O nome ele já diz tudo. Esse trabalho ele é extremamente político, ele tem ideologias muito claras e eu pretendo discutir arte política num viés aí comunista, revolucionário, enfim. Acho que é isso que eu tenho para dizer. E aí eu trouxe a imagem da Divine, obviamente, no filme Female Trouble, que foi o filme que inspirou, inclusive, o título da Judith Butler, do livro inaugural dela, Gender Trouble. Foi inspirado nesse filme do John Waters. E na Divine, que foi aí a primeira drag queen de sucesso no mundo, que atingiu aí patamares nunca imaginados antes, e que com certeza inspirou muito a Butler em fazer as suas análises sobre a performatividade de gênero e outras questões. Acho que é isso. Bom, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu sou licenciada em Artes Visuais pela PUC Campinas e fui bolsista de iniciação científica pela FAPESP, sob a orientação da professora Paula Mozara. Primeiramente, é uma honra estar aqui e eu queria agradecer a todos os organizadores, à Universidade de São Carlos, às professoras Paula e Luísa Paraguai,
Muito obrigada por fornecer esse evento para a gente, ok? O meu trabalho, então, ele se chama Uma Narrativa Autobiográfica, a redescoberta do gesto criador para uma formação pessoal e profissional em educação estética nas artes visuais. Esse trabalho, então, começou com uma motivação minha a partir de uma experiência pessoal de construção poética de livro de artista, que é esse da figura ao lado, que se chama Minha Mente é uma Ilha Flutuante, no qual eu realizei esse projeto durante as disciplinas de fotografia B e desenho D, e no qual eu tive um processo muito grande interno de transformação pessoal e muito significativo sobre a minha saúde mental. Então, motivada por essa transformação e também pela necessidade, por questões de interesse em buscar novas práticas educativas, medidas públicas para a arte e educação, foi que esse trabalho se iniciou. Primeiramente, eu consegui constatar que, nesse estudo, o desenho é a linguagem primordial, primeira de toda criança, de todo ser humano, e que o desenho tem uma grande função, um grande papel no desenvolvimento cognitivo e intelectual do ser humano, e que, para o professor educador de arte, é muito importante saber das fases, dos estágios do desenho infantil, para saber entender como que está o desenvolvimento do seu aluno e também entender melhor o seu universo subjetivo. Isso quem diz é a Albano. Ela também diz que há um grande problema hoje em dia na nossa sociedade, que devido aos métodos mecânicos de alfabetização e hierarquização de saberes, o desenho acaba sendo deixado de lado. E por esse motivo, a gente tem a necessidade de pensar práticas educativas que recuperem essa linguagem natural, porque ela é capaz de promover o autoconhecimento, a espontaneidade, o ato de criar. Então, ela diz que é importante ter uma relação muito boa com o professor e o aluno, porque o professor ele pode promover a iniciação artística do aluno, através de um relacionamento de respeito mútuo, onde o outro se transforma em outro, né? Através do outro. E isso é muito interessante. E o professor, ele será aquele que vai dar um plano de ação para esse aluno. Então, o professor se torna um professor propositor, baseado nas ideias de proposição em artes da Lygia Clark, do seu texto na sua obra, livro-obra. E, com isso, o professor propositor será aquele que também irá propor objetos propositores. Então, o objeto propositor é aquele que vai instigar o aluno a descobrir várias linguagens, descobrir sua própria poética e recuperar seus gestos criadores. Os gestos criadores, segundo Cecília Salles, são aqueles que movem o artista e são aqueles capazes de conectar, gerar conexões inferenciais. Ou seja, através desses gestos criadores eu consigo entender um outro universo e gerar novos universos em mim. Então, o livro de artista, ele vem como um suporte, como um construto de ideias, capaz de unir todas essas ideias e a metodologia autobiográfica. Então, ele pode ser um objeto propositor, ele pode ser uma metodologia de pesquisa e formação em arte, tanto para uma formação pessoal quanto profissional, tanto para alunos quanto para professores. Então, ele se torna essa ferramenta que transforma, tem uma transformação social e pessoal e faz essa redescoberta do gesto criador. Então, ele pode ser, sim, uma ferramenta, uma metodologia na educação estética para as artes visuais. E foi isso o resultado da minha pesquisa, brevemente. Agradeço a atenção de todos. Vou trazer aqui, então, um pouco para vocês, contar um pouco da minha pesquisa, né? Eu sou Leonardo Puccini, sou orientado pela professora Paula Almozara, sou aluno no 4º semestre aí do PPG Limiar, né? E então trabalho aí, né, a absoluta maravilha, né, um fenômeno na indústria de super-heróis.
Falar um pouco aqui o meu resumo. Então, super-heróis ilustrados em histórias em quadrinhos apresentam narrativas que contêm ideais, opiniões políticas e identidades, e que são reproduzidos em grande escala. Esses mesmos personagens das HQs são adaptados para outros meios de comunicação, cinema, séries de televisão e etc. Onde, querendo ou não, a indústria reproduz informações e valores da primeira metade do século XX, que acaba por causar discussões envolvendo diferentes questões éticas, um atrito, né? Na tentativa de contribuir para a investigação desse fenômeno, o trabalho se utiliza de estudos de casos específicos que evidenciam identidades como questões políticas e estratégias mercadológicas no entretenimento no mundo contemporâneo. Então, justamente, né, falei aí brevemente, espero que tenha dado para entender que nós estamos aí trabalhando com uma análise iconográfica, né, a gente está trabalhando muitas questões de imagem, realmente para ilustrar esse cenário onde os super-heróis que hoje são adaptados acabam muitas vezes se apropriando de elementos decoloniais, né? Elementos decoloniais que não casam com a origem deles, né? Causam realmente um atrito de valores, um atrito de identidades, né? E justamente esses atritos são o que instigam a gente na pesquisa, né? Avaliar, então, como, por exemplo, nós hoje encontramos em um breve exemplo aqui, o personagem do Capitão América, né? Quem acompanha os filmes, as narrativas sabe. O Capitão América como personagem, né? Na origem dele, ele existe, né? Ele é um produto da guerra, certo? E entre todos os personagens de história em quadrinhos é um dos mais colorizadores, né? A ilustração perfeita de um personagem, uma figura colonizadora, né? Um homem branco veste essencialmente a bandeira dos Estados Unidos. E hoje, nas narrativas que a gente encontra nos cinemas, nas séries de televisão, nós vemos um personagem, ainda o mesmo personagem, mas que traz novos valores, que de repente agora se distancia, né, em um momento da narrativa, perde as cores azul, vermelho e branco do uniforme, tira a estrela do peito, se distancia do governo americano e nós nos questionamos, né, por que isso acontece, né? O que é isso? E vamos avaliar realmente essa questão de a indústria, né, ela é decolonial ou isso é só um interesse, né? Isso é só um interesse lucrativo, um interesse de mercado, né? Então, nós estudamos isso, utilizamos aí a Mulher Maravilha. Eu dei o exemplo do Capitão América, mas durante toda a pesquisa nós trazemos exemplos da Mulher Maravilha. Ela serve realmente como uma guia assim, histórica. Nós vamos avaliar a origem dela, de onde ela surgiu, como ela se encontra hoje. Passamos ali, então, próximo da década de 40, os anos 70 até os dias de hoje, né? Como essa personagem é interpretada hoje. E trago aqui para vocês, então, uma figura, a Lynda Carter, né? Acho que é uma fotografia muito forte, que ilustra muito bem a pesquisa. Realmente ali, né? A expressão dela de desconforto, uma questão de manipulação, né? Dependendo de outras pessoas ali, o vestuário dela, e todo um contexto histórico muito presente aí na minha pesquisa e que interessa muito aí para a gente chegar nas nossas conclusões, né? Então é isso, né? Espero ter sido claro e não tomado muito tempo. Tudo bem, Léo. Aí depois também, né, nas discussões vocês podem aí retomar também, tá? Perfeito, obrigado. Então a gente vai para a última apresentação, que é da Tiffany, e ela não pôde vir, mas ela trouxe um vídeo. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Tiffany, sou artista visual e mestranda no programa de produção limiar da PUC Campinas e participo do grupo de pesquisa e produção em arte contemporânea que está vinculado ao PPG. Atualmente a minha pesquisa de mestrado ela carrega o título de Reflexões em Tempos Brutais, Arte e Trauma no Contexto de Pandemia de Covid-19 e está sendo orientada pela professora doutora Paula Mozara. A pesquisa ela está em andamento desde o início do primeiro semestre letivo desse ano. Ela
tem como objetivo geral analisar a forma como os artistas visuais pesquisadores brasileiros estão discutindo, por intermédio da arte, os impactos psíquicos da pandemia de Covid-19 entre os anos de 2020 e 2021. E, a partir disso, entender como que a arte pode contribuir para a construção do pensamento crítico e sensível. E esse período citado, ele é analisado sob o ponto de vista das diversas dimensões que compõem a crise que vivemos no nosso país, né? Então, como afirma o psicanalista Joel Biermann, as questões políticas, sociais, econômicas, ecológicas, culturais, éticas e científicas, elas formam um emaranhado de questões não resolvidas que a nossa população está inserida e que foram desveladas pela crise de Covid-19, sendo catastrófico na comunidade e traumático nos sujeitos. Então, nesse sentido, a pesquisa ela trabalha com a observação de uma população que está imersa nas incertezas, nas ausências de narrativas, na privação dos direitos básicos e que está sob o domínio de uma gestão que decide quem vive e quem morre. Então, dessa forma, quanto à metodologia de pesquisa, nós estamos utilizando uma abordagem qualitativa, descritiva e explicativa, com procedimentos experimentais, participativos e de estudo de caso. A pesquisa em arte contemporânea, segundo a Sandra Rey, ela é carregada de cruzamentos e hibridismos, né? Dessa forma, a pesquisa está sendo dividida em partes que se complementam e que são simultâneas, sendo que uma das partes ela tem um cunho mais introdutório, né, que é um momento para compreender os impactos psíquicos desse período na população brasileira, né? Então, para isso, nós estamos realizando uma pesquisa bibliográfica e documental em periódicos científicos e meios de comunicação. Os estudos de caso é um momento em que nós investigamos como que os artistas estão trabalhando por meio da arte a perspectiva do trauma, do sofrimento psíquico, né? Então, os artistas investigados aqui, eles são artistas visuais que publicam e comunicam seus trabalhos em meios acadêmicos ou instituições de pesquisa em arte. Esse recorte ele foi escolhido por eu ser uma artista visual que eu estou inserida, né, neste meio, e é uma forma de viabilizar e visibilizar a pesquisa em arte no contexto pandêmico e como ela tem promovido também estratégias de reconstrução nesse momento. Então, nessa etapa da pesquisa, né, o estudo de caso, tem como intuito observar a forma como esses artistas estão discutindo seus processos criativos no isolamento e buscar por temas trabalhados por eles que reflitam sobre as angústias causadas por um estado de medo iminente, de terror da morte, de solidão, de desamparo, de luto pelas perdas, né? E o terceiro momento da pesquisa é o da produção autoral. Então, como artista visual, inserida nesse contexto de dor, né, eu tenho no meu dia a dia a companhia do sentimento da falta, né, da condição do cansaço. Então, com isso, eu tenho produzido um relato pessoal, um escrito de artista, né, sobre a minha experiência durante a crise e além de coletar materiais para a produção de outros trabalhos. Então, em resumo, a pesquisa ela é um relato de experiência humana, ela é uma dissertação-reflexão e que nós buscamos afirmar que a arte está presente nesses tempos brutais para acolher o sujeito, os sujeitos que estão em sofrimento e em transformação diante da crise.
e também afirmar que a arte ela é um agente ativo na construção de pensamento crítico e sensível. Bom, é isso. Atualmente, esse é o estado da minha pesquisa. Agradeço muito pela oportunidade e um bom evento para todos nós. Boa tarde a todos, peço desculpa pelo atraso. Meu nome é Marcelo de Stefano, sou aluno do curso de Design Digital da PUC Campinas, sou orientando da professora doutora Luísa Angélica Paraguai Donati e faço parte da linha de pesquisa Linguagens Poéticas e Tecnologias. Hoje vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, intitulado User Experience em Museus Virtuais. Desde a Revolução Industrial, estamos em uma constante evolução tecnológica. Isso também se aplica aos ambientes digitais, que cada dia se expandem mais, bem como as possibilidades de compartilhamento em rede. Essa evolução também se aplica aos museus, que são instituições permanentes, abertas ao público que não possuem fins lucrativos. Devido ao nosso contexto da pandemia, surgiu uma exigência de distanciamento social, e por conta disso a procura por serviços remotos cresceu exponencialmente, assim gerando uma necessidade dos museus de se adaptarem e ampliar as suas possibilidades de interação no meio online, não somente no meio presencial. Assim, os museus tendem a aumentar o engajamento do público, proporcionando mais possibilidades de interação com a sua interface digital. No meu projeto, eu vou investigar as interfaces digitais dos museus e as suas possibilidades projetuais para estruturar e caracterizar as experiências remotas dos usuários, visando problematizar o acesso à informação e os dados do acervo. Irei investigar e descrever tais informações conforme a metodologia do campo do design, e ampliar os estudos de caso, tendo como prioridade a realidade brasileira. Assim, expandindo a minha pesquisa, tomarei como exemplo o Museu Pinacoteca, que é um museu que fica em São Paulo. E esse museu em específico possui diversas possibilidades de interação, como arquivos em PDF disponíveis para download, aulas gratuitas, e ele possui também um tour online, que é a foto que está aí do lado do resumo, que nesse tour online o visitante tem acesso ao interior do museu de forma virtual e remota, assim proporcionando uma experiência levemente diferente àqueles que foram no museu presencialmente. Mas é importante destacar que as funções dos museus virtuais, de maneira alguma, são substituir os museus físicos, e sim acrescentar mais possibilidades de interação entre o seu público, e assim criando experiências diferentes para cada visita. Inicialmente, realizarei um levantamento bibliográfico sobre o tema museus virtuais, e em seguida revisarei a bibliografia sobre o conceito de usabilidade e acessibilidade no contexto de user experience. E analisarei a interface digital tendo como base o método Garrett, uma vez que ele considera todas as possibilidades de cada ação do usuário e tomar a compreender suas expectativas em cada etapa de seu caminho. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Perfeito, então. Eu vou começar a ler as perguntas aqui. Aliás, parabéns, nossa, pelos trabalhos, né? Impressionante mesmo como, né, o Daniel destacou aqui, né, a pluralidade dos temas, né? E é muito legal mesmo as diferentes abordagens aí sobre arte, poética, né? Perfeito. Eu tinha feito uma pergunta, mas eu vou ceder, obviamente, para vocês do grupo, então faço agora a primeira pergunta da Priscila para a Alexia, que foi a primeira a apresentar. Alexia, o processo de se fazer glitch art é proposital, a poética é proposital, mas existe algum... Aqui, ó, a poética é proposital, mas existe algum tipo de controle em quais partes visuais são corrompidas? Uma pergunta para a Alexia. Não sei se a Alexia está por aí. Dá para me ouvir? Sim, Alexia. Então, o resultado da glitch art, ele é bem aleatório, fica ao acaso mesmo. O controle que você pode ter é sobre a visualidade da imagem num geral, assim, porque as diferentes técnicas têm diferentes estéticas, né? A glitch art é muito da experimentação do artista,
Então, você só sabe como vai ficar quando estiver pronto mesmo. Tá? Legal, perfeito. Muito bom. Já vou ler agora a pergunta que eu tinha feito para o João. Parabéns, João, pela pesquisa. De fato, a gente não pensa os mapas dessa maneira, assim, né? Tentando atrelar os locais a narrativas, né? E a função que eles têm. A minha pergunta eu queria saber se você pode dar alguns exemplos para a gente ter esses espaços, né, que são vistos pela população como vazios e invisíveis em Salto, né, que você mapeou na sua pesquisa, né, que locais são esses, e também nesse processo, né, e por quais processos o cartógrafo, o artista, transforma esses lugares que são vazios num primeiro momento na visão das pessoas em lugares ligados a uma narrativa, né, falasse um pouco mais sobre o processo para transformar esses não lugares em lugares. Guilherme, obrigado pela pergunta. Parabenizar aí, pessoal, também muito contente, né, de ver várias pesquisas, todo mundo pesquisando temas tão diferentes e tão importantes. Acho que demonstra o potencial do grupo, né, como força, comunidade. Gostei bastante, gente. Parabéns para a Paula também, para a Luísa, que puxam o grupo, né, tempos aí que a gente está nessas caminhadas. Mas essa pergunta, eu pensei bastante para responder ela, mas ela é uma pergunta que eu também estou querendo responder ela agora, nesse momento. Mas eu posso trazer alguns exemplos que seriam, eu acho que claro, uma linha política, até a apresentação do projeto, quando a gente escrevia, a gente remodulou uma parte, e eu trouxe como exemplo aquela imagem que tem no filme Bacurau, que é quando o professor está dando a aula e ele vai mostrar no Google Maps Bacurau, e Bacurau não já está mais lá, né? Apagaram. Então, eu acho que muito desse invisível também quer dizer sobre invisibilizado, né? Ou seja, são espaços que muitas vezes eles já foram visíveis e hoje em dia estão invisíveis, ou mesmo estão passando por um processo de invisibilização. Daí, como exemplo, eu tenho um aqui, que foi um local que é próximo da minha casa, que me chamou muita atenção, tinha várias árvores, é uma propriedade particular, então eu acredito também dessa invisibilidade por uma questão relacionada a público-privado, então esse impedimento de criar significados com o que pertence ao outro, né, com o privado. Então, também está ligado um pouco a isso. Só que daí, durante as minhas pesquisas, que eu fui atrás de entender como era, olhando mapas antigos, né, que eu acho que tem muito essa questão, até vi que a professora Eliane Rigg entrou aqui, que a gente discute muito a memória, então, a existência num passado desse local, e hoje não mais, e eu acabei descobrindo que era uma chácara, né? Que se chamava Chácara Araújo, aquele local. E por vários motivos, no caso, o fenômeno do loteamento, talvez o fator principal, apagou essa chácara do centro da cidade, né? Que esse local fica próximo do centro da cidade. Então, nesse momento, cria uma coisa muito grande, assim, pelo menos eu imagino, que é uma vontade de falar daquele local, né? Uma vontade de contar aquela história. Então, acho que o principal processo que inicia esse estado de invisível e trazer para o visível, de mapear, eu acho que essa vontade também que está muito ligado, acho que com as vivências do próprio cartógrafo, da pessoa que está cartografando. E daí, durante esse momento que eu descobri essa chácara, eu comecei a revisitar várias memórias de várias pessoas, olhar documentos antigos e comecei a criar um percurso ali que eu imaginava que as pessoas poderiam passar e imaginar como que era aquela chácara. E como é um lugar que fica próximo do cemitério da cidade, eu falei, por que não esse lugar ser contado? Já daí entra a camada multissensorial, né? Porque além da visualidade do mapa, eu comecei também a tentar desenhar um percurso sonoro, um audio tour, que fosse contado por uma pessoa que já viveu ali, né? Então, a ideia da narrativa, de evocar um defunto, de evocar um fantasma, então, um processo louco também de conversar com os mortos e de querer, né, ser e vivenciar aquilo como foi.
E daí começa esse processo de mapeamento e de configuração, de trazer a multissensorialidade e de criar uma narrativa que vai colocar aquele local em evidência. E acho que uma coisa legal também de imaginar é que eu pego muito a ideia do zoom in, do zoom out, do Google Maps, né? Que você pode sair de uma cidade, ir para um bairro e ir para uma esquina. Então, essa ideia de que esse espaço invisível pode ser qualquer coisa também, né? Pode ser uma esquina, pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser um bairro inteiro. E agora, por exemplo, eu estou numa, enfim, fissurado por água, né? A gente não está faltando água aqui na minha cidade, como eu disse, muito também de querer falar um local político e de trazer o próprio mapa como uma ferramenta política, né? De discussão política. Eu comecei a mapear as nascentes. E daí a dificuldade, mais uma vez, de se encontrar os dados das nascentes, né? Porque eu acabei encontrando um documento da prefeitura, uma relação das nascentes, mas as coordenadas geográficas é numa... esqueci agora, gente. Mas não é latitude e longitude, é uma coisa super complexa. Então, para você ver, né? Um processo de invisibilização. Não querem que vocês localizem essas nascentes. Por quê, né? Porque a gente não pode tomar um cuidado. Então, muito sobre isso, acho, Guilherme. Não sei se consegui responder. Claro, respondeu sim. Muito obrigado, muito legal. E aí, assim, com base no que você falou, eu queria até fazer uma pergunta aqui para a gente discutir depois, caso vocês queiram, né? Uma coisa que eu consigo perceber. Vocês têm pesquisas inovadoras em formatos, né? Então, é na internet, é em áudio, em várias plataformas. Mas nós, no mundo acadêmico, temos essa tradição de fazer um depósito de uma tese, né, em texto. Então, eu queria saber se no final, caso vocês queiram, a gente poderia discutir um pouco como é que vocês pretendem, né, entregar essas pesquisas, além do depósito da tese, se vocês veem outras maneiras de visualização, se vocês pretendem, né, apresentar os resultados de uma outra maneira além das teses, né? Porque eu percebo que é um conteúdo tão rico, né, que a gente depois tem que colocar na frieza do papel. Então, é uma questão que eu queria levantar para a gente discutir no final, caso a gente tenha tempo. Vou ler agora uma pergunta e muito obrigado pela sua resposta, João. Pergunta da Priscila para Zero. Zero, o processo fotográfico de sua baixa fidelidade, na sua pesquisa, seria como um ruído tanto literal, e ela cita ruído estático, de baixa qualidade, etc., quanto metafórico, de corpos trans? Então, essa pergunta para Zero. Consegui ligar a câmera? Acho que consegui. Oi, Priscila. Obrigado pela sua pergunta. E sim, eu trabalho com esse conceito da baixa fidelidade, né, do lo-fi, que é um movimento que ele surge aí na música, usando de tecnologias que são consideradas obsoletas, que elas não têm tanta precisão, que elas não têm uma fidelidade mesmo, né? Fidelidade seria algo que mimetiza o real, ou que corresponde à percepção da nossa visão, né? Uma percepção humanista dos nossos sentidos. Então, eu trabalho com a baixa fidelidade, tanto com esse processo literal, não apenas de ruídos, mas qualquer processos que conseguem até mesmo destruir a imagem. Eu gosto dessa ideia de destruir uma matriz de uma imagem para transformar em algumas derivações que às vezes acabam até mesmo se aproximando de um abstracionismo, né? Dependendo de quantos processos de destruição você passa, essa imagem ela se transforma em algo completamente diferente. Então eu faço essa pesquisa literal aí em união com a Paula, com um conceito que a gente chamava, né, que algumas pessoas chamam de fotografia alternativa, mas que é um conceito que tanto eu e a Paula não gostamos de utilizar, né, que seriam esses processos históricos aí do século XIX, como a pinhole, como a cianotipia, mas eu também adiciono aí a tecnologia, né? Então eu não excluo o meio digital, eu uso ele aí como uma integração. Eu pretendo trabalhar com softwares e com essa ideia de pixel e morte por pixel. Então, eu pretendo fazer essa união aí de analógico e digital. Também, obviamente, tudo é uma alegoria aí para a questão trans, para a questão travesti e para discutir corpo, discutir identidade, pós-identidade, gênero, política, poder, enfim, todas essas questões aí que
que abarcam a teoria queer. Então, espero ter respondido. Obrigada. Eu acho, assim, não sei se tinha mais alguma pergunta, Guilherme, você viu? Eu não tinha visto nenhuma ali. Eu tenho algumas outras, mas eu gostaria muito de ouvi-las. Eu também. E aí, quem sabe a gente, né? O que eu queria apontar, até porque vem para mim, né? E na minha percepção e na da Paula, que aí é o nosso lugar também de interlocução, é como a gente problematiza a tecnologia, né? E acho que tanto na resposta no projeto da grande maioria, né, mas na resposta do Piron e na resposta da Zero, para discutir a tecnologia como esse lugar também hegemônico de construção de modelos, parâmetros, sistemas, né? Um software funciona assim, né? Um dispositivo funciona daquela forma. Quer dizer, a tecnologia hoje chega para a gente como caixas pretas mesmo, né? Já dizia Flúcia, e isso vem com uma questão ideológica. A gente não separa o aparato desse lugar, né, de controle através dos meios, né? E a gente está vendo aí nas redes sociais, um lugar disso, né? Mas eu queria pontuar justamente isso, né? A nossa... Paula chegou! Nossa, esbaforida! A nossa percepção e compreensão da tecnologia como esse lugar de crítica também, né? A esses modelos, padrões, sejam oriundos de um ambiente de outras disciplinas mais técnicos, mas também que acabam, né, resvalando para a gente, que é das artes, do design, né? E que de uma maneira crítica, você vê que as pesquisas sempre vão tensionando a dita tecnologia que está aí, né? E a gente vira usuário ou a gente, como um sujeito político, a gente busca alguma crítica nesse processo da pesquisa, né? Eu queria pontuar muito essa questão para a gente muito cara da tecnologia, tá? Paula, Perfeito, como possibilidade, também como controle, né? Muito bom, Paula, bem-vindo. Obrigada. A tecnologia me permitiu escutar e participar de certo modo, isso é fantástico, que de outra maneira não teria como e conseguir chegar finalmente. Mas essa ideia da tecnologia e o que a Zero coloca, aliás, todos, né, de um certo ponto de vista, a tecnologia ela tem que ser pensada também por um viés histórico ou historicizado. Estou usando mais essa palavra do que histórico, porque pode confundir um pouco com a área de história, né? Sim, a gente tem essas questões entre as áreas, para a gente é uma questão importante, uma questão cara, né? Porque a gente também está num programa interdisciplinar, mas quando, por exemplo, a Zero fala da questão da fotografia alternativa ou da baixa fidelidade, né? Se a gente pensar, se a gente transpor, né, um momento histórico, por exemplo, os anos 80, eu vivi os anos 80, acho que alguns de vocês aqui também. Para a gente as imagens eram ótimas, né? A gente tinha um padrão, a questão da fita cassete, da fita de VHS era suficiente para aquele momento, né? O Nicolaus Harnoncourt, ele é um músico já falecido, que trabalhou com a ideia de a questão da reprodução da música antiga com os instrumentos antigos, então tem uma questão de tecnologia na música. Ele falava que cada época criava a tecnologia que melhor lhe convinha, que era suficiente para dar conta daquelas questões, né? Então, hoje, para a gente tem esse olhar da alta fidelidade, mas para nós, hoje, vendo isso, né? E como que a gente transfere isso para épocas passadas? Então, esse cuidado também, tanto na metodologia também, tem que ter um certo cuidado. E aí que eu acho que a gente começa a dialogar as áreas, porque a gente usa para fazer esse deslocamento do que a gente percebe como baixa fidelidade,
hoje para outros momentos, a gente tem que se valer, por exemplo, de uma metodologia de história, como também o Piron falando dos mapas, né? Eu lembrei do Philippe Arrier, que é um grande historiador da École des Annales francesa, da historiografia contemporânea, que ele falava que é possível a gente estudar a história pelos nomes das ruas, né? E fazer grandes elucubrações sobre os espaços, né? Fazendo isso, viu, Paula? Ah, então, isso é muito legal. E você falou da questão da água, eu estava conversando com um amigo meu aqui, eu moro em Arthur Nogueira, né? Arthur Nogueira e a gente estava falando da escassez de água, porque a gente tem não é nem um rio, é um veio d'água, assim, que ele deve ter um palmo, um palmo de largura, um palmo de altura, que é o que abastece a cidade. Ele me falou, sabe como que era conhecida Arthur Nogueira? Lagoa Seca. Porque realmente nesse local não tem água, enquanto aqui vizinho, Engenheiro Coelho, a gente tem a cidade é bem menor, acho que 4, 5 vezes menor, tem muito mais abundância de água do que aqui. Então, quando a gente começa a fazer as pesquisas e olhando todas as pesquisas aqui, como está tudo absolutamente conectado. E a resposta da questão interdisciplinar é essa, porque há uma complexidade onde tudo está tão absurdamente conectado que só uma metodologia interdisciplinar consegue dar conta. A tecnologia aí também ela entra como uma ideia, né, metodológica na sua própria construção. E eu acho que é isso, mas é empolgante ver as pesquisas, ver como os próprios pesquisadores pensam, né? Porque como orientadora, eu escutando o pessoal falar, mas interessante. Olha, já não está no começo tá assim, começou agora, mas já andou. Como é interessante ver quando a pessoa pega a pesquisa para si, né, e começa a dialogar com os outros. Bom, mas enfim, falei demais, acabei me dispersando, mas é isso. Eu acho que é essa conexão toda. E depois você falou de uma coisa que também para a gente é muito cara, Guilherme, que é como que a gente pode, no ambiente acadêmico, que é pautado por regras, utilizar justamente outros meios que não um texto escrito no formato acadêmico. Eu acho que é possível, sim, a partir de uma ideia metodológica que abarque essas questões, e também a gente tem que pensar que o formato acadêmico é um formato de poder, né, instituído pela academia, não necessariamente por todas as áreas em comum acordo, porque senão a gente teria uma coisa bem diferente. Então, essa instituição de poder, que é o formato acadêmico, a gente precisa criar deslocamentos e rupturas para conseguir avançar isso de algum jeito. Mas a gente consegue, no final das contas, a gente acaba utilizando diversas linguagens dentro das nossas dissertações, e o texto é uma parte, né? A gente tem que considerar ele como uma parte importante também, mas conectada a outras questões. Outros formatos, né, Paula? Artista, mapas, né? Vídeos, né? Fotografia, quer dizer, acaba tendo um trabalho também em um outro formato, a gente diria, né? E como interdisciplinar, isso também é um exercício da área, né? Então, a gente, por conta disso, a gente fica muito à vontade, né? Mas você ia perguntar, Guilherme? Eu queria retomar uma questão aqui, até do artigo da Paula, né? Que é uma reflexão sobre arqueologia tecnológica, né? E há algum tempo eu estava lendo como vocês têm um trabalho interdisciplinar, isso me chamou a atenção, porque eu estava lendo sobre arqueologia, que é um trabalho já antes interdisciplinar, porque esse trabalho de pesquisa sempre vai resgatar fragmentos, né? Então, o arqueólogo, a gente sabe da nossa história por meio da arqueologia, sempre em busca de fragmentos, a gente nunca vai achar, né, uma estrutura completa, né, para entender o que aconteceu. Então, a gente vai juntando fragmentos arqueológicos para entender o passado. Pensando na tecnologia e nesse momento que a gente vive agora, né, tudo que a gente está produzindo de conteúdo na internet, usando a tecnologia, talvez no futuro também seja resgatado por meio de fragmentos, assim, né? Então, eu queria perguntar para a Paula como é que você vê
né, e refletir um pouco mesmo sobre esse conceito, apresentá-lo um pouco, e até acho que cada uma dessas pesquisas traz um pouco disso, assim, né, são fragmentos de histórias em quadrinhos na internet, são fragmentos de mapas, né, são fragmentos de fotos, então qual que é a importância, né, de transformar esses fragmentos por meio dessa arqueologia tecnológica num todo? Eu agradeço a pergunta. Realmente, a questão da arqueologia tecnológica, ela me foi apresentada por uma colega minha da Universidade do Porto, que é a Graciela Machado, porque ela também estuda essas questões de pensar técnicas e tecnologias, vou usar o termo antigas, mas de outros períodos históricos, para ressignificar ou para reorganizar coisas na arte contemporânea, ou processos, outras tecnologias, e criar um diálogo entre tecnologias emergentes e tecnologias mais históricas, né? E eu acho que sim, a gente vive por fragmentos, porque a gente não tem total dimensão do que foram as épocas passadas, e isso eu percebo justamente dando aula para uma geração que nasceu no século XXI. Então, quando você vai falar de fotografia analógica para os alunos que só conhecem o digital, e você fala, por exemplo clássico, o papel fotográfico, o aluno vem no laboratório com o papel que é sensível à luz. Professor, olha, não estou conseguindo ver aqui, como é que... Né? Porque realmente não é uma ignorância, não é um não saber, é uma diferença brutal entre os meios, entre os processos. Então, quando você fala que ali tem sais de prata, que aquilo, se é exposto à luz, ele vai sensibilizar o papel fotográfico, que a gente fala hoje, é o papel fotográfico que normalmente vai numa impressora, que é diferente. Então, eu vivi isso, né? Porque eu vivi nessa era analógica também, mas esse aluno que não teve esse contato, como que ele vai pensando por fragmentos também, até ele conseguir ter uma ideia do todo, talvez nem tenha, porque ele não viveu isso na carne, então eu fico imaginando como que isso acontece quando a gente fala de processos de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Né? O próprio ser humano ele não tem condição, né, de conseguir ter uma visão do total, né? Isso a gente acaba estudando e pensando de modo meio fragmentado mesmo, né? Coisas que às vezes as pessoas acham que são grandes novidades, a gente vai ver e isso já existiu em algum momento da história. Então, a ideia de a arqueologia tecnológica, ela vem desse princípio de resgatar esses pequenos pontos, mas não não tem, no nosso caso, artista fazendo isso, a gente não tem o interesse por exemplo, no trabalho autoral, de fazer a técnica ipsis literis tal como era, né? A gente tem uma confluência ali de desejos e de fatores que sim, a gente vai fazer uma referência, porque isso tem a ver com a poética do trabalho, mas não necessariamente a gente vai usar aquilo como um todo. Então, a gente usa toda a carga de acúmulo de conhecimento que está num determinado objeto para potencializar ele num trabalho artístico autoral. Eu acho que na UFSCar tem um professor que trabalha com arqueologia sonora, que é esqueci o nome dele, que é muito legal também, que o conceito de arqueologia sonora, ele parte também desse princípio de estudar culturas originárias, né, culturas de outros países, seus instrumentos, e tentar entender e reproduzir num certo momento para conseguir se aproximar de uma sonoridade, para depois transportar isso por uma questão mais de tecnologia mais atualizada, ou não, ou utilizar aquilo de alguma forma, mas conhecer aquela cultura num sentido mais
dialógico, né? Não se apropriar da cultura, não, mas assim, de dialogar, de entender sons e ver os sons diferentes, como aquilo pode repercutir, como aquilo repercute também na pessoa, né? Então, é um campo ainda, a ideia, né, a noção de arqueologia tecnológica, ela não está totalmente fechada como isso. Eu sei que tem a arqueologia das mídias, mas que está bem constituído, mas a arqueologia das mídias tem uma base diferente dessa ideia de arqueologia tecnológica para as artes, é um pouquinho diferente. E eu acho que está em processo de constituição essa ideia ainda também. Para conversar com a Paula, tenho que seria, né, uma perspectiva de entender a arqueologia. Tem um livro do Philippe Dubois, onde ele vai tentar, né, qualificar o pós-imagem, pós-cinema, e ele traz justamente a historicidade das tecnologias para dizer o quanto não há essa ideia linear, né, evolucionista, né, de uma tecnologia melhor hoje do que a anterior, mas há sim, do ponto de vista dos artistas, cada vez mais um interesse onde esses campos, tanto históricos, as dimensões históricas, quanto os campos disciplinares, é fotografia ou é cinema, né? É escultura ou é instalação? Quer dizer, essa ideia para o Philippe Dubois, quando ele vai pensar o pós, é justamente não haver esse exercício das categorias, mas justamente da reutilização, né, do sampling. E no livro ele faz um exemplo muito legal, que é o do found footage, que são esses vídeos a partir de fotografias históricas, né, que guardam nesse registro ruídos, né? Porque elas têm ali no tempo uma degradação da materialidade. Mas ele diz que é justamente contemporâneo. Então, quando eu vejo Paula falando da arqueologia, eu vejo como um exercício contemporâneo, né? Onde a gente descaracteriza ou não nos importa muito mais as categorias e essa ideia linear evolucionista de uma tecnologia, mas para pensar os interesses de pesquisa, né, poética, dessas materialidades, né? Então, eu vejo Paula falando e eu entendo também que é isso, né? É uma mistura, né? Então, não importa para a gente que o dispositivo é de 1830, importa, sim, né? Quais são os elementos que estão ali que eu vou constituir enquanto poética, né? E às vezes até enquanto discussão política, como eu falei, no sentido mais ideológico do pensamento da tecnologia, né? Porque ela é de um tempo, mas ela é de um tempo de exercício do poder, né? Claramente, né? A gente vê redes sociais, vê softwares, né? Vê, enfim, uma série de elementos aí. Por exemplo, quando a Paula falou, o trabalho da Alexia, que ela traz da Beigelman, é justamente isso, né? Ela usa um artefato que o dispositivo contemporâneo não dá conta de ler, então ele né, insere ruído, insere um dado que não pertence àquele material, né? É aí que ela se interessa nesse processo de construção da imagem, né? Que, para mim, é isso que é o contemporâneo, né? E acho que muito do trabalho. Pois é, eu queria até né, aproveitar esse gancho, né, voltando aí ao trabalho da Alexia que vocês citaram, né? Quando eu vi, esteticamente me lembrou muito a obra da Varejão, né? As paredes com carne e tal, mas aí eu senti de fato um avanço nisso e acho que tem tudo a ver com o fator psicológico do trabalho, que é essa perda da funcionalidade, né? E eu queria perguntar para vocês e para a Alexia, inclusive, qual é o papel, né, nesse inquietante, nesse desconforto que a gente sente da perda de uma tecnologia, dessa perda de funcionalidade, assim, né? Em que momento e que tipo de estranhamento esse deslocamento da tecnologia causa em nós, assim, né? É uma coisa você ver um objeto deslocado e é mais diferente que ele
por esse motivo, fique sem a sua funcionalidade. Ele deixa de ser uma xícara porque ele tem um dedo, né? Eu queria ver como é que vocês enxergam esse deslocamento de tecnologia. Se a Alexia puder falar um pouquinho também. Eu tinha falado da Laura, perdão. Tá, então bora lá. Fale aí, Laura. Olá. Aqui deu uma cortadinha, não sei se eu entendi muito bem qual que era a sua questão. Você consegue repetir para mim? No seu trabalho você cita isso da perda da funcionalidade, assim, né? E como isso tem um reflexo na nossa inquietação e desconforto ao ver, né? Eu queria ver como é que você enxerga isso e como é que essa perda de funcionalidade impacta a pessoa que está observando essa tecnologia. Entendi. É curioso porque a ideia é justamente pensar o feminino através dessa inquietação, né? Então, eu acho que no trabalho da Ronit Baranga, essa inquietação ele é um ponto muito central do trabalho dela, de como ele deixa de ser uma peça parada, uma peça que a gente usaria e se torna uma peça viva, né? Porque, querendo ou não, quando ele perde funcionalidade ao ter dedo e boca, ela dá uma certa agência para essas peças e eu acho muito significativo que sejam peças que estejam conectadas ao feminino e que ganhem uma agência no seu próprio existir, né? Não sei se eu consegui te responder. O que eu vejo de outros trabalhos, até o da Alexia também, numa certa maneira, e mesmo quando eu olho os trabalhos da Paula, de laboratório, porque a funcionalidade ela está atrelada à ideia de eficiência da tecnologia que foi programada para aquela finalidade, que é isso que eu digo que é ideológica, né? Ela vem com um programa e a eficiência, a funcionalidade está atrelada a isso. Tá? Uhum. Então, esse desconforto nos interessa enquanto artistas, porque é justamente um embate crítico para esse pensamento da tecnologia, né? Então, para a gente é muito caro. Agora, como usuário, talvez eu tenha esse desconforto, sim, por exemplo, quando eu olho alguns materiais que estão em uma mídia que eu não consigo mais acessar. Então, e ali eu tenho filme dos meus filhos pequenos. Então, talvez como usuário eu tenha justamente esse desconforto, né? Aquilo, se eu não mudar de mídia, eu não vou mais conseguir acessar. Então, há sim uma ideia, talvez até que a gente possa colar com o que teve na palestra do Geert hoje de manhã, que é um pouco dessa tristeza frente aos projetos tecnológicos, porque eles são pensados justamente isso, né, para atender uma demanda muito mercadológica, né? Não interessa a eles que mantenham os dispositivos funcionando, certo? Tem a ideia de obsolescência também. Mas para a gente artista, né, Paula, nos interessa muito essa possibilidade de onde não é o erro, né? Mas é justamente eu vejo como um exercício potente da criação como crítica de materialidade para o artista, né? Com certeza. Agora retomando o trabalho da Alexia, tinha confundido, perdão. O meu trabalho de conclusão, eu tenho uma formação jornalística inicial e também era sobre o Minhocão, e é impressionante mesmo, de fato, como é uma potência, né? Você, né, criticar essa tecnologia, né? Como a partir daí você cria algo, né, totalmente novo, né? Que não deixa de ser uma subversão, claro, do local ali também, mas primeiramente da tecnologia, assim, né? Desse uso não esperado da tecnologia. Muito interessante. Eu queria te perguntar, professora Luísa, sobre o seu próprio trabalho. Assim, eu acho que você, por enquanto, foi a única que não comentou ainda sobre a sua pesquisa, então queria perguntar exatamente exatamente sobre os seus objetos. Então, na verdade, eu estou numa discussão da tecnologia, né? Ela é um contínuo no meu processo de pesquisa, e eu localizei, porque minha pesquisa ela passa pelos objetos que são prioritariamente indicados pelo olfato, né? E aí, nesse sentido, a pesquisa hoje ela tenta organizar o olfato e o paladar. Então, eu elegi um objeto do cotidiano, que são as colheres. Então, eu estudo as colheres como um dispositivo
de identificar essas estratificações, esses domínios, né, de outras culturas na relação da nossa cultura do Brasil, né, e, ao mesmo tempo, os artistas que vão justamente descaracterizando essas colheres para, de alguma maneira, criticar esses modelos de comportamento, de estar à mesa, né? Então, a recente pesquisa tem um estudo de caso que é uma performance gastronômica do Stein's Beer, que é um evento que acontece normalmente na Holanda, onde ele convida chefes de cozinha e designers e artistas, e aí eles ali fazem uma consagração de comidas e objetos que claramente rompem com modos de estar à mesa, de socialização, né? Colheres enormes, que essa ideia de eficiência, de ergonomia, de affordance, né, do design, que o artista vai rompendo, e ali a partir também de um modo, né, de comidas específicas, muito próximo da ideia de slow food, né? Então eu elegi essas colheres aí como objetos impossíveis, né? Porque eles escapam da funcionalidade, escapam da eficiência tecnológica para a qual eles foram determinados, né? E tem uma questão cultural, histórica, bem já desenvolvida para identificar nisso, né? Os talheres que vêm lá dos europeus e chegam ao Brasil, né? Então, também passa pela tecnologia, mas hoje então tem aí um aspecto de modelagem, né? De impressão, e agora vou lá no laboratório com Paula de também pensar usando outras máquinas para construir esses objetos de um outro, né? A partir de um outro lugar também, do 2D para virar o 3D pelo acúmulo. Enfim, é um exercício também da materialidade, né? Mas é isso, eu estou só colher na vida agora. A Paula já não aguenta mais. Não é, Paula? Tudo tem colher, os alunos também. Só mostra a colher. Mas eu acho ótimo. Até achei um texto, depois preciso te passar, sobre a história dos utensílios. Que é muito interessante essa ideia, porque tem um aspecto mesmo, a forma como as pessoas lidam, a relação corporal, né, de comer com a mão, que tem culturas que comem, né, com a mão, ou outro, como o hashi, usado pelos orientais, né, que é uma outra perspectiva, modifica a forma como o alimento é preparado. Então, eu acho que tem coisas aí muito interessantes. Não estou cansada, não. Eu quero fazer aquele processo de fundição lá. A Paula, caraminhola, vamos usar outros procedimentos, Freitão. Bora, né? Essa pandemia está suavizando, né, a nossa entrada, o retorno ao laboratório, então a gente vai voltar com certeza a se encontrar e produzir, viu? Mas é isso, acho que estamos, né, gostaria de agradecer, né, Paula, uma abertura, né, e a possibilidade também do grupo que está distante, poder também todo mundo se ver e se falar, né, e, então queria agradecer muito aí, viu, Guilherme, e a organização, o professor Massarolo, né, da gente estar aqui para falar um pouquinho. Sem dúvida, é um evento importante, necessário também. Quero agradecer vocês aí da organização e muito obrigada.